Capítulo 248, Segredo da esteira de oração da acumulação espiritual. Tradução, GP Revisão, Azel. Quando o Azung saiu, as pessoas que cercavam o saguão, que tinham vindo assistir à excitação, também se dispersaram. No entanto, antes de se dispersarem, os olhares com que se dirigiam para Lindung eram tingidos de uma pena. Ofender o Azung na grande cidade dos fantoches não era um assunto divertido, não era recomendado julgar com base em sua tenra idade. Ao longo destes anos, muitas pessoas morreram em suas mãos. Tudo somado, ele poderia ser considerado como um tirano na grande cidade dos fantoches. A expressão de Lindung era calma, não afetada pelos olhares ao redor. Seu pensamento era muito claro, agora que ele estava sem família e sozinho, não importava o quão poderoso fosse o poderoso culto do fantoche fantasmagórico, ele também poderia correr se não pudesse vencê-los. A grande província desolada era tão imensa, como poderia aquele terrível culto do fantoche fantasmagórico possivelmente procurar centímetro por centímetro só para encontrá-lo? Garoto, você deve ter cuidado, ninguém pode ajudá-lo com essas coisas. No entanto, deixe-me dar-lhe uma palavra de conselho, será melhor deixar a cidade do fantoche fantasmagórico o mais cedo possível. O Azung não tem muita tolerância e é ganancioso por natureza. Ele usará todos os meios para obter tudo o que desejar, por isso, rapidamente deixar este lugar será muito mais seguro para você. O grande mestre Sheng caminhou perto de Lindung e o avisou em tom indiferente. Muito obrigado ao grande mestre. Lindung sorriu um pouco e, educadamente, juntou as mãos para o grande mestre Sheng. Ele naturalmente não esperava que o último realmente pudesse intervir e ajudá-lo a resolver esses problemas. Afinal, eles eram estranhos que se conheceram por acaso, e o fato de o grande mestre Shen tê-lo avisado já não era nada mal. Portanto, depois de colocar os punhos em agradecimento, Lindung saiu diretamente da Torre dos Mil Tesouros. Enquanto ele estava na entrada, uma expressão ponderada foi revelada em seu rosto. Não importa o quão sozinho ele estivesse, ele ainda precisava, afinal, ser um pouco mais cauteloso. Agora que ele havia ofendido o Azung, ele não deveria poder ficar muito tempo na cidade dos fantoches. Claro, Lindung não saiu imediatamente. As palavras de Azung de antes eram claramente destinadas a fazer Lindung entender a disparidade entre elas e, portanto, fazer com que ele tomasse a iniciativa de entregar a alabarda escamada ancestral sagrada. Embora Lindung visse isso como sendo o Azung delirante, ele poderia pegar emprestado desta vez e otimizar sua condição. Por exemplo, separando o esteira de oração da acumulação espiritual que ele obteve do leilão. Se ele fosse capaz de obter algum benefício, mesmo que o Azung fizesse um movimento, Lindung teria mais cartas para jogar. Enquanto esses pensamentos passavam por sua cabeça, Lindung não hesitou mais e seguiu rapidamente para a hospedaria em que estava. Ao longo do caminho, se sentiu sendo observado de lugares extremamente escondidos. Ele sabia que esses deveriam ser os espiões que o Azung havia arranjado. Dado o seu status na cidade dos fantoches, todo pequeno assunto seria relatado a ele, e isto também deveria ser porque ele acreditava que Lindung seria incapaz de escapar da palma da sua mão. Lindung não se importou com essa vigilância e voltou diretamente para a hospedaria, antes de fechar a porta do quarto com força. Sem mais delongas, ele sentou-se na cama e com um estalido de sua mão, a esteira de oração da acumulação espiritual apareceu diante dele, enquanto ele fungava friamente. Tudo bem, em seguida, é hora de ver o que você pode fazer. Se esta coisa comprada com 100.000 pílulas de puro yuan não for ao menos útil, vamos ver como você vai me pagar. O pequeno Martin voou sem pressa do talismã de pedra na palma de Lindung, antes de ficar de pé em cima do esteira de oração da acumulação espiritual. Suas pequenas garras arranharam seu rosto, enquanto soltava uma tosse seca. Vamos ver juntos. Lindung revirou os olhos, ignorando-o enquanto seu olhar se concentrava na esteira de oração da acumulação espiritual.
parecia uma velha cor amarela, e que tinha alguma história. Fios de energia de resfriamento fluíam da esteira de oração da acumulação espiritual. Esse tipo de energia não tinha reação ao poder Yuan, mas quando tocava energia mental, parecia que alguém mergulhava na água gelada, fazendo com que a mente se sentisse friamente renovada. No entanto, além disso, Lindong não descobriu nenhum outro uso, o que fez com que sua expressão ficasse preta. Ele realmente gastou 100.000 pílulas de yuan puro para comprar essa coisa quebrada. Tente usar energia mental para acessá-lo. O pequeno Martin sondou. É inútil, eu não tenho ideia do que está a esteira de oração da acumulação espiritual é feito, energia mental não pode entrar nele. Lindong casualmente respondeu. O pequeno Martin ficou um pouco aborrecida ao coçar a pele. Ficou um pouco envergonhado enquanto olhava para os símbolos na esteira de oração da acumulação espiritual que até parecia extremamente complicado e enigmático. O pequeno Martin entendeu que se não fosse por sua instigação, Lindong definitivamente não teria gasto 100.000 pílulas de yuan puro para comprar um item de capacidades desconhecidas. Que tal tentar usar o fogo para queimá-lo por um tempo? O pequeno Martin deu uma ideia bastante rançosa. Em resposta, Lindong olhou para ele por algum tempo, antes de finalmente falar em uma voz calma, você pagará se ele for queimado. O pequeno Martin desdobrava suas garras. Também estava sozinho e, de fato, ainda mais sozinho do que Lindong. Deus, porcaria, ao ver que mesmo esse cara havia aprendido esses maneirismos, Lindong não pôde deixar de rir um pouco de si mesmo. No final, ele só poderia recuperar a vela sobre a mesa e, com muito cuidado, colocá-la sob a esteira de oração da acumulação espiritual. No entanto, mesmo sob a chama, o tapete de oração não mostrou sinais de queimar, mas, ao mesmo tempo, nenhum fenômeno especial apareceu. Evidentemente, usar fogo para queimar também era inútil. Você não disse que parece haver algo dentro desta esteira de oração da acumulação espiritual. Ao ver essa visão, Lindong não estava disposto a perguntar. De fato parece assim, entretanto, é semelhante a um baú de tesouro trancado. Mesmo que eu saiba que existe um tesouro por dentro, não podemos abrir para pegá-lo. O pequeno Martin respondeu desamparada. Depois de ouvir isso, Lindong ficou um pouco desapontado. Esta maldita esteira de oração da acumulação espiritual, nada parecia ser capaz de entrar nele, o fogo não funcionou, e até destruí-lo não foi possível. De que adiantou saber que era um pouco especial? Você pode lentamente mexer com isso, enquanto eu cultivo por um tempo. Vamos deixar a grande cidade dos fantoches amanhã, receio que não possamos permanecer por muito tempo neste lugar. Depois de mais uma vez gastar algum esforço na esteira de oração da acumulação espiritual, Lindong finalmente decidiu desistir. Havia atualmente um inimigo olhando para ele, e ele precisava garantir que sua condição fosse boa o tempo todo, como ele poderia perder muito tempo com essas ações infrutíferas. OK. O pequeno Martin acenou com a cabeça, as sobrancelhas bem unidas enquanto observava a esteira de oração da acumulação espiritual na esperança de desvendar esse estranho objeto. Enquanto isso, Lindong lentamente fechou os olhos e começou sua rotina diária de cultivo. Quando Lindong entrou no modo de cultivo, a sala ficou quieta. O pequeno Martin parecia estar apaixonado por esta forte esteira de oração da acumulação espiritual, sentando-se diretamente sobre ela, enquanto seu olhar seguia continuamente os complexos símbolos, na esperança de descobrir os efeitos e usos especiais desses símbolos. Em um piscar de olhos, uma noite furtivamente passou desta maneira silenciosa, enquanto a cidade gigantesca mais uma vez cresceu barulhenta. Quando Lindong saiu do seu estado de cultivo, encontrou um pequeno Marte de olhos vermelhos e foi pego de surpresa, quando apressadamente perguntou de maneira cuidadosa, você está bem? Os olhos do pequeno Martin estavam vermelhos, enquanto olhava inabalavelmente para a estranha esteira de oração da acumulação espiritual.
Desta aparência, era como se não tivesse fechado os olhos durante a noite inteira. O pequeno Martin não deu a menor atenção ao inquérito de Lindung. Seus olhos estavam fixos no tapete de oração, como se sua mente estivesse presa dentro do tapete. De fato, até mesmo sua respiração ficou um pouco apressada. Lindung estava claramente um pouco assustado com o estado do pequeno Martin. Desde que o conhecera, era a primeira vez que ele via esse tipo de aparência do pequeno Martin, que gostava de se chamar avô Martin, e mencionava seu extraordinário passado. No entanto, apesar de estar um pouco preocupado com o estado atual do pequeno Martin, Lindung não o perturbou de forma imprudente e, em vez disso, silenciosamente esperou para o lado, com uma preocupação grossa em seus olhos. Ele realmente tinha levado esse cara, com quem ele havia vivido por mais de um ano, como amigo. Sob o olhar preocupado de Lindung, o pequeno Martin olhou para a esteira de oração da acumulação espiritual, seu corpo completamente imóvel. Depois de cerca de meia hora, finalmente sentou-se na esteira de oração da acumulação espiritual e ergueu a cabeça, os olhos vermelhos encarando Lindung em excitação, rindo. Seu avô Martin disse que isso é um tesouro, mas você ainda não acreditou. Você desvendou isso? Lindung ficou surpreso ao ouvir isso, como ele apressadamente perguntou. Com o avô Martin trabalhando nisso, como pode haver algo que eu não possa resolver? O pequeno Martin respondeu com orgulho. Como eu uso essa coisa? Lindung muito cuidadosamente perguntou. Garoto, pegue a esteira de oração da acumulação espiritual, e derrame ambos poder e energia mental nele. Lembre-se, você precisa derramar estes dois tipos de energia ao mesmo tempo, enquanto mantém o equilíbrio entre eles. O pequeno Martin sacudiu sua garra, enviando a esteira de oração da acumulação espiritual para Lindung como explicado. Oh! Recebendo o tapete de oração, Lindung um pouco cético. Esta foi a primeira vez que ele encontrou um método tão estranho, no entanto, ele não demorou, quando suas mãos agarraram a esteira de oração da acumulação espiritual. Sua mente se moveu, enquanto o poder Yuan e a energia mental simultaneamente se derramavam na esteira. Pop! Quando as duas energias foram despejadas, uma luz brilhou na esteira de oração da acumulação espiritual, antes de desaparecer com um estalo. Ao ver esta cena, Lindung ficou atordoado. Tolo, eu já te disse que você precisa manter o equilíbrio entre as duas energias. Enviando-os em um mais forte e um mais fraco, como você pode chamar esse equilíbrio? Chegue pro lado, o pequeno Martin revirou os olhos e repreendeu depois de ver isso. Essa palavra equilíbrio não é tão fácil de controlar como você diz que é. Lindung, impotente, disse. De qualquer forma, se você não consegue alcançar o equilíbrio, você não terá como descobrir o mistério desta esteira de oração. O pequeno Martin impaciente disse. O equilíbrio realmente continha a essência do mundo. Era fácil falar sobre controlá-lo, mas esse era o único caminho. Em resposta, Lindung pôde apenas soltar uma risada amarga e mais uma vez tentar controlar o equilíbrio entre os dois. O pequeno Martin tinha trabalhado nessa esteira de oração por uma noite inteira, e ele não poderia desistir tão facilmente. Deve ser dito que manter o equilíbrio entre os dois poderes não era uma questão simples. Depois de falhar dezenas de vezes, a expressão de Lindung lentamente se transformou em concentração. Ele geralmente era extremamente teimoso, e ele não falava facilmente em desistir. Assim, Lindung passou o dia inteiro com a esteira de oração da acumulação espiritual. Duas energias foram incansavelmente derramadas no tapete de oração, e enquanto ele as inalava incessantemente, ele gradualmente começou a sentir esse assim chamado sentimento de equilíbrio. Afinal de contas, a prática leva à perfeição e, depois de falhar centenas e milhares de vezes, é possível descobrir lentamente que caminho seguir. Pop! Enquanto ele observava mais uma luz na esteira de oração da acumulação espiritual cintilar e desaparecer no nada, Lindung não estava frustrado.
Ele ergueu as mãos para derramar energia novamente, e sua mente se moveu, enquanto uma porção de poder Yuan e energia mental praticamente se derramava na esteira de oração da acumulação espiritual no mesmo momento. Pop. Na esteira de oração da acumulação espiritual, a luz mais uma vez brilhou. No entanto, justamente quando Lindong pensou que tinha falhado, e estava se preparando para a próxima infusão, a luz na esteira de repente ficou mais brilhante, como uma ondulação estranha que fez com que o couro cabeludo de Lindong ficasse um pouco dormente, lentamente se espalhou para fora da luz.